que dorme. E levanta do que está caído. Muitas das vezes, não é nem o frio que a gente está triste. É a angústia. É o que a gente está passando. Só sabe quem passa. Só sabe onde o sapato aperta quem calça ele. Muitas das vezes nós estamos aqui, só Deus sabe como a gente chegou. Você viu, Deus, se eu for, eu já sou vitorioso. E aonde eu e você está, irmãos, nós temos a liberdade de dar uma glória, de dar um aleluia, de dizer que Ele é bom. Mandar essa angústia e essa tristeza ir embora. Porque o que a gente pode fazer, a gente faz. Ou talvez a gente pede a alguém. E aquele alguém, ele vai suprir a nossa necessidade. Mas tem coisa que ninguém pode suprir o que eu e você está necessitando. E hoje o nosso Deus, Ele te pergunta e Ele me pergunta: o que queres que eu te faça? Esquece o que tu deixou em casa, esquece os problemas, esquece as dívidas, esquece a angústia, pois vem falar comigo. Porque do jeito que você entrou, você não vai sair. Pois a mesa está posta. E nós vamos passar por esta mesa. E esta mesa que está posta, está a nossa necessidade. Se eu e você se dedicar e colocar o nosso pensamento com Deus, nós vamos ser mais do que vitorioso. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Estamos de olhos fechados, de cabeça baixa, Senhor, para te rogar, para te pedir, porque só Tu sabe a necessidade de cada um que se encontra aqui. Pois um, Senhor, necessita de um pão, o outro necessita de um emprego, o outro necessita de uma libertação, o outro necessita de uma cura material, uma cura espiritual. Muitas das vezes tem deixado nós, Senhor, nos nossos lares, aquele vento, aquela tempestade, mas nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te pedir, para te buscar, porque sabemos, Senhor, que de Ti vem a vitória. Eu já te peço, já te agradeço, e a igreja diz: amém. Glória a Deus. Irmão, já quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida do pastor José, que é uma bênção do Senhor Jesus, né? Que tem levado essa missão que não é fácil. Às vezes a gente pensa que é fácil, é chegar, botar um terno, pegar a Bíblia e vir para cá. Não é fácil. Os levantes são grandes, principalmente os espirituais. O diabo, ele é inteligente, não vai pensar que ele é besta, ele é inteligente. Ele sai jogando os pratos, e mesmo aquilo que você venha dizendo não, 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 mas sempre vai ter alguém que se levante para acusar e lembrar do teu passado. O que a gente precisa é colocar Deus na frente, porque quando a gente coloca Deus na frente, até o errado dá certo. Amém? Quero agradecer a Deus pelo grupo da igreja, pelos membros, pelos obreiros, né, irmão, de levar a palavra de Deus hoje é estreito até em casa, quanto mais na rua. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de Bruno, que tem sido uma bênção na minha vida. Agradecer a Deus pela vida da sua esposa. Que Deus abençoe cada dia mais. Que o Senhor possa abrir a mente de vocês. Porque os levantes, ele tem se levantado a cada dia. A gente sabe que o intuito do inimigo é vencer. Mas quando a gente pede a Deus uma proteção, os inimigos se levantam, mas vem para cair. Eles pelejam, mas não vencem. E se a gente dizer: Senhor, me dá o teu escudo, nada nos vai nos atingir, porque nós temos a proteção de Deus. Agradecer a Deus pela vida do seu amigo também, estava aqui na outra vez, meu irmão. Que Deus abençoe. E Deus tem um plano na tua vida. É como se a gente olhasse um para o outro. O que eu tenho que dizer: Deus está alinhando o que é para alinhar. E aquilo que dá prazer na carne, aquilo que dá prazer
perante eles, o Senhor manda te dizer: eu vou limpar. Eu quero tudo na minha presença. Porque muitos vão apontar: ele está aqui agora, ele está fazendo isso. E o Senhor manda te dizer: foi eu que te escolhi e tem um plano na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Glória. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis. Glória a Deus. Capítulo 5 e o verso 1 em diante. Agradecer a Deus pela vida do pastor Lázaro, também que a bênção do Senhor Jesus tem se empenhado muito na obra. Quanto mais a gente se empenha, é que o inimigo espiritual se levanta. Mas Deus, ele tem te cobrido, varão. Amém. Glória a Deus. E a vitória está chegando. Muitos têm dito: e agora, o que tu vai fazer? Como vai ser? E o Senhor manda te dizer: não te preocupa, porque de tu e dos teus quem cuida sou eu. Eu nunca vi um justo, e nem a sua descendência, mendigar um pão. Quando Deus ordena, até o diabo tem que obedecer. Porque o nosso Deus, ele é fogo. Amém? Amém. Irmãos, na versão que tem em mão diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por ele o Senhor dava vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Amém? Amém. Pode tomar os teus assentos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, este homem chamado Naamã, muitos de nós conhecem a história dele. Nós sabemos que ele foi um homem que teve lepra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois este homem, ele me chamou a atenção quando eu comecei a ler e comecei a me dedicar na história dele. Eu disse: Senhor, tem algo diferente sobre este homem. Ele não só chegou naquele rio ali, deu aqueles 7 mergulhos, ficou sã, como a tua palavra diz, mas algo diferente acontecia sobre ele. E quando eu comecei a analisar, eu senti que nós precisamos tomar posse de algo que ele fazia. A Bíblia diz que este homem, ele era o comandante da tropa do exército, e por ele o Senhor dava vitória. E aqui eu ainda não estou entendendo essa história de Naamã, que Deus dava vitória a ele. Porque a vitória vinha dele para Israel. Porque Israel é uma cidade que é chamada Cidade de Deus. O que me chama a atenção é que este homem, um certo dia, ele em casa chega da guerra, e ele tira aquela túnica e coloca no seu lugar. Existia uma menina que era serva de sua esposa. E quando eu comecei a analisar esta menina, ela não era escrava. Ela ajudava eles em casa. Mas de repente, quando Naamã tira aquela lapela, a menina visto, ela disse: epa, este homem está com uma doença, e esta lepra não tem cura. O que dá para entender é que esta menina, a Bíblia não relaciona que ela era escrava, mas ela se encontrava lá. E quando ela olha, talvez ela se chocou sobre ela, e ela disse: meu Deus, o que é que acontece sobre este homem? E este homem está dentro de casa. Porque quando tinha lepra, tinha que se afastar. E quando ela observou, ela saiu daquele lugar e foi falar com a sua serva.
E chegou para ela e disse: olha, eu conheço um homem, se ele for lá, ele vai ser curado. Oh, minha filha, o que ele tem não tem cura. É uma lepra. O que dá para entender. Quantas pessoas disseram que de nós não tinha mais jeito? Quantas vezes olhamos para uma pessoa que vive drogado, que vive na rua, que onde a sociedade não quer, aonde está preso, aonde está no calabouço, e a gente diz: meu Deus, este homem foi preso e agora ele já é reincidente. Esse homem não tem jeito. Talvez seu marido bebe todo final de semana, todos os dias, e você diz: meu Deus, parece que não tem mais jeito. Meu filho está nas drogas, minha filha está na prostituição, e todo mundo diz que não tem jeito. E até nós mesmos perdemos as esperanças. Um certo dia, a Bíblia diz que Davi, ele se ajoelha, ele ergue os seus olhos para o céu, e ele disse no Salmo 3: Senhor, como tem multiplicado os números dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. E diz que de mim não há mais jeito, não há mais salvação. Mas fere eles no queixo e quebra-se os dentes. E o que dá para entender é que tudo que Davi fazia, ele orava. E todas as coisas, todas as guerras que ele enfrentava, Davi vencia. O que a gente está precisando ultimamente é orar. Ele aqui eu oro. Ô pastor, eu oro. Eu tenho orado pelos meus, tenho. Quando chega a noite eu vou orar. Aí eu vou e encontro um versículo na Bíblia que diz: orais sem cessar. Outro versículo diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muitas das vezes a gente diz: meu Deus, eu estou com dor de cabeça, eu não vou. Senhor, está chovendo, eu não vou. Está frio, eu não vou. E é como se a gente, para tudo, a gente desse uma desculpa. Para tudo a gente desse uma saída. Quando aquela menina chegou assim para ela e disse: minha senhora, tem um homem de Deus chamado Eliseu, e se ele chegar lá, ele vai ser curado. E aquela mulher olhou para seu marido e disse: e agora o que vou fazer? Disse: olha, filho, a menina que nós criamos, ela disse que tem um homem de Deus, que ele ora, e a tua lepra se torna sã. O que a gente precisa é saber aonde vai buscar ajuda. Muitas das vezes, sabe por que a gente não prospera, varão? Porque a gente está buscando saída de A, saída de B. Aí eu tenho uma confiança, aí eu tenho uma credibilidade, aí eu vou buscar em A, vou buscar em B, vou buscar na medicina, vou buscar no chá, vou buscar no vizinho, vou buscar em cartomante, vou buscar no santo, vou fazer promessa. Você tem que ir no lugar certo. Você tem que ir na pessoa certa. Se a gente não for no lugar certo, na pessoa certa, como a gente vai prosperar? Se alguém está sofrendo do coração, ele tem que procurar um cardiologista e não um pneumologista. Então a gente tem que ir no lugar certo. E de repente ele disse: eu posso até ir, mas como eu vou desse jeito? E ele continuou a sua história. O que me chama a atenção é que este homem chamado Naamã, ele vencia as guerras, e quando ele chegava em casa, que tirava aquela túnica, ele se encontrava na maior guerra, que era a guerra com ele. Mas ele não dizia a ninguém o que estava passando.
resolver. E com quem ia resolver? Não ia resolver nada. A Bíblia diz que aquele homem ia para a guerra, vencia e chegava em casa. E a sua guerra maior estava em casa. Muitas das vezes a gente tem chegado no trabalho. Tem chegado à busca. Então eu vou buscar um trabalho. E quando a gente chega em casa, no lugar da gente ouvir uma palavra de conforto, a gente vai ouvir uma pedrada. A gente não vai ter um apego. A gente não vai ter um abraço. A gente não vai ter um carinho. Aí é que a cabeça da gente baixa. Oh Deus, estou precisando de algo. E no lugar, Senhor, de eu ter uma palavra de conforto, no lugar de eu ter um abraço daqueles que estão comigo, eles se afastam. Eles me dizem algo que é penetrante. Aí chega na história de Davi, quando os seus irmãos começaram a perseguir eles. Se tu queres ser feliz, porque alegre, basta a gente ganhar uma roupa nova que a gente se alegra. Rir não é fácil. Conta uma piada, rir. O difícil é ficar ver feliz. Eu tenho dito. O que Davi diz, a história de Davi me chama muita atenção. Davi disse: olha, Senhor, aconteça de mim o que acontecer. Faça o que fazer, Senhor. Mas não afasta de mim o teu Espírito. O que a gente precisa é ter o Espírito Santo. Porque mesmo que a gente não tenha a carne, mas a gente tem o ovo. Mesmo que a gente não tenha o pão, mas a gente tem o cuscuz. Mas aí aqui o que é que a gente faz? A gente faz o que a Bíblia diz: por tudo dá de graça. O que a gente precisa é ser mais grato a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pelo pouco que tem. Quantos não tem? E a gente tendo, mas a gente não agradece. A gente não vai sentir falta, a gente só vai sentir falta quando perder. E muitas das vezes Deus tira algo de mim e algo de você. Sabe para quê? Para a gente dar valor. Meu Deus, era para ter dado valor e eu não dei. Senhor, eu queria, mas agora eu não tenho mais. Às vezes Deus tira para te mostrar. Nós que estamos aqui somos felizes. Nós estamos ouvindo, estamos vendo, estamos sentindo a presença de Deus. Quantos queriam estar aqui e não estar hoje? Estão nos hospitais, outros não tiveram a chance de acordar, morrer. E eu e você, nós estamos aqui. Ah, eu vou me desanimar, porque as coisas não estão dando certo, porque o emprego não está dando certo, por mim pode tirar tudo. Olha, está aqui, Senhor, está tudo, olha, tudo. F. O Senhor só não tira de mim a tua presença. E a Bíblia diz, irmãos, quando Davi foi perseguido, a Bíblia diz que ele acorda de madrugada. E quando ele acorda de madrugada, que ele olha, ele vê a tropa de um rei chamado Saul. Porque Davi já saiu fugindo de lá. Tem pessoas, Bruno, que você vai dar, não é uma mão só. Chega para ti e diz: me dá uma mão. Tu diz: eu vou usar as duas. E no final, tu vai ser apunhalado. E tu vai ter que aprender a se dar com essa situação. Porque muitos, mas de aqui, eu estou ajudando e vou levar a apunhalada por trás. Está preparado? Mas ele aqui é aquele cara que chega na minha casa e no mesmo copo que eu estou bebendo a água, ele diz: dá um pouquinho da água aí. E ele bebe. Mas quando tu está num discurso, tu está de alguém que tu vê, que ele te avista, ele até bate palma. Mas é como diz: a mão que te aplaude é a mesma que te apedreja. Olha aqui, o que é que eu vou fazer? Existem missões para cada um. Uns nascem para doar e outros para pedir. Quando Deus coloca alguém por cabeça, sempre vai se levantar alguém. E é melhor dar do que
Olha aqui o que faço. Só tem um. O Senhor me mostra com quem eu ando, com quem eu vivo, com quem eu apresento, com quem eu coloco lá, com quem eu coloco do outro lado. Muitas das vezes eu faço. Eu quem? Eu vou fazer assim, assim. Eu vou fazer desse jeito. Aí se Deus chegar para ti e dizer, meu filho, por que eu? Será que tu vê o amanhã? Será que tu é onisciente, onipotente, onipresente? Eu sou eu. Muitas das vezes a gente quebra a cara, porque a gente não pede a Deus, Senhor, me mostra o que eu vou fazer. Eu, Senhor, o que é que eu faço? Eu levo esse papel aqui, Senhor, lá ou não? Ou deixa aqui? O Senhor, deixa ele em cima ou deixa ele embaixo? Está na tua mão. Começa a pedir a Deus uma intimidade. Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero conversar contigo. Daqui para cima é nós dois. É quem eu faço. Tem hora que eu passo nos quebra-mola, de bezerro, de gravatar, de vitória, que eu não sei não. Eu digo, meu Deus, vai chegar a multa. E depois eu puxo, eu digo, meu Deus, não chegou não. Uma vez eu passei ali no viaduto, no Cascavel. Passei na Federal quando não vi nada. Quando eu cheguei, eu disse, meu Deus do céu, e o viaduto, cadê? Foi. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu vinha falando com Deus. Eu disse, meu Deus, vai chegar a multa, que não é brincadeira. E até agora não chegou uma, graças a Deus. O que a gente precisa, irmão, é pedir a Deus intimidade. Porque sempre vai se levantar. Porque quando Davi se levanta, que ele vê aquela tropa reunida, ele olha para o céu e ele disse, Senhor, tem eu acordado de madrugada para fugir deles, até dos meus. Os irmãos dele, os irmãos de sangue, estavam com Saul, querendo matar Davi. E ele disse, Senhor, preciso eu fugir dos meus, até daqueles que deram a sua vida para mim, que eu protegi, que eu livrei das mãos dos inimigos. Tenho eu comido um pão sujo de cinza e molhado de lágrimas. Mas, Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. E a Bíblia diz que quando ele termina essa oração, ele chama dois soldados e diz, olha, vamos aqui embaixo, que eu quero ver que tropa é essa que Saulo trouxe. E disseram, Davi, tu é doido, como é que a gente vai descer? Se a tropa está reunida, eles estão prontos para te matar. A Bíblia diz, irmão, que o homem é mau. A Bíblia diz, não dá crédito aos teus amigos, nem dá credibilidade aos teus inimigos. Pois o que vai te trair é o que come contigo no prato. É o cristão, é Bíblia. Se alguém tiver uma dúvida, é que eu tenho dúvida sobre tal versículo que você falou. Quando terminar o culto, você pode me pedir. E eu estou aqui. A Bíblia diz que comia no prato com Jesus era quem? Judas traiu. Pedro andava com ele 24 horas. Terminou negando. Por que não hoje? A Bíblia diz que quando Saul começou a desobedecer a Deus, ele já não conseguia dormir. E ali ele se perturbava e os espíritos maus se apoderavam dele. E o que me chama a atenção é que ele mandava chamar Davi. Ô Davi, toca tua harpa e canta louvores. Quando tocava e cantava, os espíritos maus daquele rei saíam. E um certo dia, sabe o que acontece? Saul perturbado, Davi, toca tua harpa. E a Bíblia diz que ele toca e começa a cantar. E de repente, aquele rei ele sentiu inveja daquele menino. E quando ele sentiu inveja de Davi, ele olhou para Davi, pois os espíritos já tinham ido embora. Mas mesmo assim, aquele homem pega uma lança e em Davi. E Davi se livra. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Outras coisas têm acontecido com nós e a gente não vê. Mas meu Deus, eu queria ver, não. Talvez eu e você não é capaz de ouvir. Talvez eu e você tenha ajudado alguém, tem falado com alguém, tem dado uma palavra, tem suprido uma necessidade, tem dado um emprego, tem dado uma cesta básica, tem levado para a igreja, tem lido uma palavra, tem dado uma carona,
levado em casa e mesmo assim, aquele tal está falando mal de você. E você diz, meu Deus, e agora? E Deus não deixa você ver. Porque talvez você e eu não estão capacitados para ouvir. Será que a gente fazer tudo isso por alguém e no final a gente ouvir isso, o que é que vamos fazer? E muitas das vezes Deus tem tirado alguém de perto de nós e a gente não tem percebido. Muitas das vezes o que a gente precisa é dar um passo. Aquela menina, ela estava ali, ela não era escrava, ela não era serva. Ela podia muito bem dizer, eu estou aqui, mas não era para eu estar aqui, era para eu estar com meus pais. E mesmo assim, quando ela olha para aquele homem, ela quis ajudá-lo, quis mostrar que o curava. E a sua esposa o convenceu, vamos até a casa do profeta. Quando tu chega lá, tu fala com ele, ele ora, ele pede ao Deus dele, e aí o Deus dele repreende a tua lepra. E de repente aquele homem, ele organiza aquela tropa e diz, vamos até a casa desse homem. Quando chegar lá, eu quero falar com ele. E quando a gente observa, pastor, as coisas nunca vai ser do nosso jeito. Porque a gente só consegue ver até uma certa distância. A gente não vai saber o amanhã. A gente não sabe daqui a 1 minuto. Imagina daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas muitas das vezes a gente tem perdido o tempo. Eita, Senhor, eu quero juntar isso. Eu quero juntar aquilo. Eu quero comprar isso. Eu quero comprar aquilo. É como se aquilo ali se tornasse um ciclo vicioso. Eu tenho que prosperar cada dia, cada mês, cada ano. E aí você tem esquecido do melhor. Quanto jejum nós temos feito por mês? Quantas orações nós temos feito por dia? Como nós vamos prosperar? O inimigo, ele está furioso contigo. Como é o nome da senhora? Não entendi. O inimigo, ele está furioso com a senhora. E para a senhora saber que é Deus que fala, o teu coração tem dado angústia. É um aperto tão grande que tu diz, eu vou morrer, é um infarto. E o Senhor vai lá e diga a ela que eu vou tirar essa angústia. Eu não te conheço, eu não sei o teu problema, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele sabe, Ele limpa e Ele organiza, tira o que tiver de tirar e cura o que tiver de curar. Sabe por quê? Tu tem se preocupado com o futuro. Meu Deus, assim, como vai ser? E o Senhor manda te dizer, tranquilize o teu coração, porque dos teus eu tomo conta. Eu quero ter um encontro contigo diferente. Eu quero que pela madrugada tu diga, Senhor, eu não sei orar, eu não sei buscar, eu não sei nem como começar, mas eu começar dizendo, Senhor, fica comigo. Sabe por quê? Não era nem para tu estar aqui. Hoje tu vieste. Mas quando chegou pela tarde, tu disse, eu não vou não. E o Senhor vai. Eu quero falar contigo abertamente. O que tu estás passando não é para a morte, e sim para uma aprendizagem. Mas ele aqui era assim. Hoje eu já estou desse jeito, assim. Parece que mudou da água para o fio, do fio para a água. Aí o Senhor vai te dizer, olha, os teus caminhos, quem vai trilhar